Vem aí, o Serra Camp. Prepare-se para o desafio nas areias da Serra. Nos dias 5 e 6 de julho, a Capitão Arena, em Partido Alferes, será palco de grandes disputas no futevôlei. Inscrições abertas para as categorias iniciante, iniciante misto, intermediário, intermediário misto. Com direito a uniforme oficial, hidratação, premiação com troféu e em dinheiro para os vencedores. O Serra Camp será transmitido ao vivo pela Decola TV. Não perca tempo, as vagas são limitadas. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Decola Podcast. O podcast que traz os principais assuntos da cidade de Vassouras. E hoje eu estou aqui com a Soraya Abneder, não é isso? Abneder. A Soraya que é provedora da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Vassouras. E hoje é o segundo episódio que a gente trata desse assunto, sobre as denúncias que foram feitas à gestão da Irmandade Santa Casa de Misericórdia. Soraya, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui respondendo, esclarecendo os fatos para vocês e esse espaço que você me deu, é muito importante. Eu que agradeço. É muito importante, né, para mim e para a população vassourense. Esse é o profissionalismo, né, Tiago, de você escutar as duas partes. O que eu faço de escutar as duas partes é o que todo mundo deveria fazer, acredito. Exatamente. E é muito importante para mim e para a sociedade vassourense que esse assunto seja esclarecido, Sim. né, ouvindo os dois lados, Sim. porque a Irmandade é uma entidade que a gente tem muito carinho, né? Sim. A maioria dos vassourenses nasceram Aqui, gosta do hospital, Isso, tem um no carinho hospital. especial pelo hospital, é filantrópico, né, atende a maioria do SUS, com SUS, atendia, né? Fomos impedidos alguns anos atrás, mas é um carinho muito grande que a população tem ao Hospital Eufrásia. Beleza, obrigado então pela participação, Soraya. Eu vou começar te perguntando quando que você assumiu a direção, né, da Irmandade? Eu assumi em votação, mais de 98% aprovação na eleição. Em 2012 eu assumi, em janeiro de 2012, eu assumi a provedoria, a mesa administrativa, em que eu sou provedora. Sim, e a Irmandade, ela é composta, né, pelos irmãos? Ela é composta por um colégio de irmãos, que somos todos nós. Sim. E nesse colégio, administrativamente, tem um conselho formado por 7 pessoas e a mesa administrativa formada por 5 pessoas. Isso, a mesa administrativa administra a Irmandade ela é o executivo. E o conselho... E o conselho é fiscalizador. Fiscalizador, sim. E como você encontrou a Irmandade quando você assumiu a primeira vez? Eu encontrei uma situação bastante difícil. Se ela tivesse no CTI, vamos dizer assim, ela estaria no último oxigênio. Encontrei com a dignidade dos funcionários em baixa, muito tristes. Há 18 anos sem o FGTS sendo pago, 7 meses sem o salário sendo pago. Uma situação de estrutura em que todos os médicos, que eu vi, a maioria dos médicos, fugiram do hospital porque não tinha condições de trabalho. Um CTI fechado há mais de 4 anos,
com todos os aparelhos sucateados já. Uma enfermaria, os próprios enfermeiros e técnicos não tinham lugar nem para descanso, para se alimentarem com dignidade. Eu abri uma enfermaria e fiz ali um dormitório para eles durante o plantão, como fiz também a cozinha. A cozinha estava num estado de, se entrasse uma fiscalização ali, fecharia o hospital. Ratos, baratas, a parte hidráulica toda comprometida, fogão sujo, uma calamidade, uma coisa horrível. Eu falei, gente, não podemos trabalhar dessa forma. Eu fechei a cozinha, foi um dos primeiros atos que eu fiz. Fechei a cozinha, desviei a cozinha para o quarto andar, provisoriamente, e fiz uma nova cozinha. Levamos uns 2 meses para fazer uma nova cozinha, dentro dos padrões rígidos da vigilância sanitária. Abrimos essa cozinha, a nutricionista comprou tudo que ela precisava. Anteriormente, quando eu entrei, já existia o PAI, que é o plano de hospitais que o governo implantou na época no estado, que ajudava financeiramente os hospitais do interior. Então eu recebi essa verba e foi com essa verba que eu fiz todas as manutenções do hospital. Começando pela cozinha, depois eu fui pelos elevadores, que nenhum elevador estava funcionando. Eu não admitia um elevador levando comida para paciente num quarto andar e o mesmo elevador trazendo pessoas falecidas. Um mesmo elevador que levava produtos químicos para fazer a limpeza de todos os andares, o mesmo elevador descia com as roupas e subia com as roupas dos enfermos. Então, era o mesmo elevador. E, inclusive, um elevador que não funcionava. Na maioria, eles usavam a escada. Ele funcionava um dia, passava 10 dias sem funcionar. Então, o meu foco foi a cozinha, consertar tudo que fosse de enfermaria, de alvenaria, botar telas também em janelas, que eu fiquei muito preocupada. Eu já tive uma queda de pacientes nessas janelas e reinaugurar, vamos dizer assim, o CTI. Inicialmente eu abri o CTI da forma que estava, mas depois de 2014 eu modernizei o CTI. Também fechei o CTI por 45 dias e modernizei todo o CTI dentro dos padrões rígidos, chamando engenheiros, chamando arquiteto e tudo que precisava para voltar ao CTI e modernizar, voltar a atender o SUS do Estado, do município. Na verdade, a gente trabalhou com o SUS o tempo todo. O nosso CTI era 100% SUS. Então, essas benfeitorias acabou que não foram utilizadas por muito tempo porque o hospital fechou. O hospital fechou em que ano? O hospital não fechou totalmente. A internação não me foi permitido a continuar a internação. Não foi contratualizado pela prefeitura na época. Em que ano isso? Em 2017 ele não quis. Era uma renovação, Era uma renovação de contrato. O que é esse contrato? Esse contrato a gente oferece para a Secretaria do Município o trabalho que a gente tem ali, que pode oferecer. Eu ofereci, eu fiz um plano de ação e ofereci. E cabe ao município comprar ou não o trabalho. E ele não quis comprar o trabalho. Ele quis comprar de outro hospital, não quis comprar do Eufrásia. Com isso eu não posso trabalhar, porque se eu faturo um trabalho e envio para o governo federal, esse governo federal não avalia, não, vamos dizer assim, ele precisa ter o aval da Secretaria de Saúde. A Secretaria precisa ter aprovado para que ele envie o dinheiro do faturamento para a Secretaria e a Secretaria para os outros hospitais. Então, se não compra o trabalho, o governo não paga. Tá, então o modus operandi é o governo enviar o dinheiro para a Secretaria e da Secretaria vai para o hospital. Então, o município, nesse caso, não tem despesa nenhuma. Entendi. Porque nós faturávamos o SUS tem um programa deles, que a fatura vai para a Secretaria, é analisada essa fatura, muito rígida essa análise, é aprovado, é enviado para o Ministério, né? E o governo depois manda a fatura, manda o dinheiro via Secretaria de Saúde do município.
e essa secretaria envia a fatura, né, o dinheiro para os hospitais. Entendi. Isso está, inclusive, no portal de transparência do governo. Está lá a fatura de quanto o hospital recebeu, de tudo que foi recebido, distribuído, tem ali. Entendi. E quando você assumiu a gestão, você tem ali um desafio, né? Que é gerir o patrimônio Sim. da Irmandade, que Sim. boa parte dele, né? A maior parte foi herança que a Eufrásia deixou. E também a gente queria saber o que mais que tem no estatuto ou então no testamento, o que mais a Irmandade deve prover para a sociedade. As pessoas às vezes não entendem muito bem se a Eufrásia construiu o hospital e queria que ali fosse tratados os enfermos. O testamento diz bem claro que ela deixa o dinheiro para a Irmandade. A Irmandade é herdeira direta da Eufrásia Teixeira Leite. Então, o que fez a Irmandade com aquele dinheiro todo? Construiu um hospital. Ela não pede para se construir um hospital, ela pede para atender os enfermos. Isso quer dizer que você poderia perfeitamente fazer essa ação social pagando outro hospital em benefício dos carentes. Mas não, a Irmandade achou melhor fazer um grande hospital e fez. A Eufrásia Teixeira Leite pede para cuidar dos órfãos, a educação dos órfãos, meninos, órfão de pai, órfão de mãe ou órfão de pai e mãe. Ela não pediu que construísse o Regina Coeli e a Fijan construísse isso aqui para atender os meninos carentes. Foi construído. Sim. Então, essa grandeza de imóveis foi construída pela Irmandade. Aí muitas vezes se pergunta assim, mas por que a Eufrásia deixou para a Irmandade? Não deixou para o empresário, não deixou para a prefeitura, né? Ela deixa para a Irmandade, porque a Irmandade foi fundada pelos tios dela, em 1852. Então ela confiava na Irmandade, na época, e ela é a idônea. Então ela passa esse dinheiro para que a Irmandade faça os seus pedidos, o seu testamento. Cumpre o seu testamento. E foi o que a Irmandade fez o tempo todo. Construiu o hospital, construiu, passou o espaço aqui, que hoje é o Espaço Joaquim, para a Fijan, mas em cláusula ela exige os 50 meninos aqui dentro. Quando eu assumi a Irmandade, não tinha mais os meninos aqui dentro. Eu procurei o diretor da Fijan na época, ele falou assim, não, eles evadiram, é muita despesa e nós vamos fechar essa unidade que é muito grande. Aí eu falei assim, mas vocês têm uma cláusula de ter os meninos a dizer, mas não é vantagem para a gente. Então eu falei assim, bom, já que vocês não estão cumprindo com o testamento, né, as cláusulas contratuais da Irmandade, nós vamos conversar com o juiz, na época o doutor Vitor, e ali foi decidido que a Fijan passasse o valor que ela estava gastando com os meninos, passasse como locação para a Irmandade. Porque a Irmandade também tinha adquirido muitas dívidas trabalhistas. E, além disso, eu peguei também a instituição com dívidas não só passivas, como ativas também. Como eu disse no início, os funcionários sem salário, sem FGTS. Então, foi decidido um valor ali perante o juiz, perante o diretor da Fijan e a mim, que o valor fosse estipulado como locação. Praticamente perdoando que a Fijan não estava cumprindo a cláusula de manter os meninos aqui dentro. Ela preferiu pagar o aluguel do que ter os meninos aqui em despesa. Porque é difícil lidar com os jovens, eles escapam, eles não querem ficar estudando o tempo todo, uma disciplina que sempre foi Fijan. E, inclusive, alguns cursos que eles tinham aqui dentro, eles achavam até muito difíceis. Então, ele reclamou também da não demanda na cervejaria, que ele precisava cobrar, porque era um curso caro, e já não tinha demanda que ele esperava em Vassouras. Então, eles acharam melhor ir para Tijuca. Leiloaram o que tinha aqui, que há 8 anos não funcionava, a parte de cervejaria, leiloaram algumas coisas, algumas peças,
e a cervejaria hoje está na Tijuca, no Rio de Janeiro. Tá. Então eu fiz de tudo, Tiago, para eles não saírem daqui. Primeiro que eu já estava recebendo uma alocação que estava sendo muito positiva, né? Eu botei muita gente em dia, dívida e próprio funcionário. E sempre vi a Firjan como educacional. Eu sou professora, então tinha curso de mecânica, curso de elétrica. Nós, quando jovens, jogávamos aqui na quadra. Então eu não via motivo da Firjan sair, mas foi uma decisão deles, só dele. Eu, quando fiz o contrato de locação com ele já tinha me avisado, nós não vamos ficar muito tempo aqui. É a unidade maior que a gente tem no Rio de Janeiro e nós estamos tendo muita despesa. Mas, de qualquer jeito, a gente faz a locação com você e futuramente a gente vê o que vai fazer. Entendi. E o Regina, quando você assumiu... O Regina Coeli, quando eu assumi, em 2012, eu vi que o Regina Coeli estava com uma fundação, né? A fundação estava ali. E eles teriam que cumprir também algumas meninas ali carentes na educação. E eles estavam cumprindo direitinho a alimentação delas, a educação, tudo. Quando o presidente anterior a esse assumiu, ele me procurou um dia e falou assim, Soraya, não quero ficar mais com Regina Coeli. Eu falei, mas por quê? Continua com Regina? Não, aquilo lá é um elefante branco. A fundação não precisa mais do Regina Coeli. Eu estou te entregando o Regina Coeli agora em 2014. Eu ainda falei com ele, mas você tem um comandante até 2015. Você não quer esperar mais um pouco? Eu falei, não, eu vou esperar não. Aquilo é muita despesa, não me interessa ficar com o Regina. Ele passa para mim o Regina Coeli. Isso foi em 2014. Ele já tinha mais um ano, mas não quis ficar. Aí houve um pedido, inclusive, de alguns membros que hoje fazem parte do conselho, para que a gente alugasse para o PIN, né? Que tem também um trabalho muito, muito bom, um projeto bom aqui. Mas eu vi que o PIN não tinha, vamos dizer assim, condições financeiras de pagar o aluguel. Então eu falei, gente, vamos alugar um anexo do Regina Coeli, que é um pouco menor, tem sala, tem tudo que eles precisam, mas não prédio principal. Mas aí houve uma pressão, eu concordei com isso, e eles foram para lá, ficaram 4 anos e meio, não cumpriram com as cláusulas contratuais, nunca pagaram a locação prevista em contrato e saíram deixando o Regina Coeli com uma situação bem difícil a nível de estrutura, a nível de alvenaria, a nível de materiais que tinham ali dentro, que eu não encontrei. E, além disso, quando eles saíram, houve uma invasão, houve 2 invasões, 3 invasões. Então, eu fiquei bastante preocupada, botei vigias ali e tem feito, sim, a manutenção do Regina Coeli. Não, apesar de ser uma despesa que não tem lucro, né, mas só despesa, eu fiz a manutenção do Regina Coeli. Inclusive, ontem mesmo passou um trator ali limpando o Regina Coeli lá em cima. Pintamos janelas, pintei a parte de alvenaria toda por fora e tentei fazer uma locação com um empresário, queria fazer ali uma cidade do cinema. Eu vou te perguntar isso. Ele fez o projeto todo, um projeto muito bonito, mas ele mesmo estava com problemas particulares na época e ele não deu continuidade ao projeto. Entendi. Eu lamentei muito, ele também lamentou, e eu rescindi o contrato com ele, porque eu vi que a dificuldade dele era muito grande. Entendi. Então, Soraya... Mas deixa eu pontuar aqui uma coisa importante. Sim. Eu nunca abandonei, nunca deixei de ter um projeto no Regina Coeli. Eu, desde o ano passado, estou conversando com 2 países, França e Roma, para trazer uma congregação aqui para o Regina Coeli. Eu tenho, inclusive, uma declaração, né, dessa pessoa que é intermediária entre a Irmandade, a mim e as congregações. Já vieram algumas congregações aqui para visitar o Regina, então a gente está buscando essas parcerias com as congregações educacionais. Congregações tipo do que o Regina já teve, Madre Cabrini, Notre Dame, Arautos Evangélicos. Sim, uma congregação para abrir um colégio. Sim, para abrir o colégio com a finalidade educacional.
Bacana. E em contrapartida, eu sei que essas congregações que eu estou procurando, que eu estou inclusive em videoconferência com elas todas, elas têm a linha educacional e a linha de carência. Quando eu falei assim, vocês precisam cumprir o testamento de Eufrásio me dando as bolsas que eu vou precisar. Eu falei, Soraya, eu não te dou 50, não, eu te dou 100, 150. É o nosso viés, a nossa educação é essa. Então, isso para a gente vai ser muito fácil. Então, se as tratativas já chegaram nesse ponto, é porque vai acontecer? Já tem um prazo? Eu tenho esperança, Tiago. Eu tenho muita esperança, porque é difícil, porque o prédio é muito grande, né? A parte estrutural não está comprometida, é alvenaria. E nós fomos muito furtados na parte elétrica. Roubaram muitos fios de cobre no Regina Coeli. Então, talvez seja a parte financeira, né, de investir num prédio muito grande que está dificultando a parceria. Porque eu praticamente não exigi nada, nem a locação eu falei. Eu quero que eles assumem e tratem o prédio com carinho, entendeu? Façam as construções que precisa, as benfeitorias que precisam. Eu tô visando isso. O meu interesse não é nem financeiro mais, a minha preocupação do prédio não está abandonado, não ficar abandonado por muito tempo. E digo, não está abandonado porque nós estamos sempre olhando por eles. Entendi. Mas eu quero uma finalidade, né? Um prédio grande, bonito, um espaço ali, eu quero finalidade, eu quero ele acontecendo. Entendi. Então, vamos lá. Você disse para mim que existe a mesa administrativa, que faz a gestão, e a mesa são de 5 integrantes, né? Sim. Quem são esses 5 integrantes hoje? Eu perdi, um mês atrás, o vice-presidente, o vice-provedor. Ele saiu e eu pedi ao conselho que indicasse. Porque é o conselho que indica? Segundo o estatuto, é o conselho que indica. Eu apenas comunico que tem uma vacância, que tem uma vaga, eu comunico a eles, como comuniquei do tesoureiro também, há 1 ano e meio atrás, quando a Cláudia saiu com problemas de pessoais, ela queria sair, há 1 ano e meio, em 2023, em junho de 2023, ela comunicou isso a gente e eu peço, eu tenho até o documento aqui, que eu peço que o conselho providencie uma pessoa. Então, quem providencia as vagas ociosas é o conselho administrativo. Então, quando é feita a eleição, quando é composta a chapa... Quem escolhe a mesa é a chapa que ganhou. Então, e por que quando alguém sai, é o conselho que indica? Mas é o estatuto. É o estatuto, é assim mesmo? Eu não posso simplesmente indicar, eu posso sugerir a eles. Como eu sugeri o Leandro agora para ficar na Cláudia, né? Há 1 ano e meio. Mas a função do conselho é eles indicarem. Então, você está sem um vice desde quando? Eu estou sem um vice há um mês. Há um mês. Né? Sim, então está sem o vice e os outros 4 cargos são tesoureiro? É o tesoureiro, que é o Leandro, é o procurador, que é o Nelson Leal, e a secretária. Então estão... Não, eu não tenho a secretária, não tenho vice. A secretária também pediu para sair? Saiu porque ela saiu do Estado. Saiu do Isso Estado já tem quanto fica tempo? inviável. Ela saiu já tem 1 ano. Já tem 1 ano. Também pedi o conselho que enviasse um nome indicado por eles. Não houve. Houve uma omissão total do conselho. E por exemplo, a tesoureira anterior, ela já saiu, já tem bastante tempo, né? Foi no ano Ela saiu em 2023. Ela fez uma declaração. Na verdade, ela não saiu legalmente. Ela saiu internamente, vamos dizer assim. Porque para sair uma representante tesoureira, ela tem algumas funções de financeiro. Então, ela assina cheques comigo, ela delibera dinheiro com a provedoria. Então, ela teria que, olha bem, ela teria que ir até o cartório, para o cartório averbar a saída dela. O que é averbar? Eles pegam o cadastro
da Irmandade, tira a Cláudia como tesoureira e a verba. Isso é verbar. Ela não fez isso. Ela simplesmente deu um documento para o grupo, para mim, para ele, para o grupo, e ela não averbou. Quando eu fui no cartório para saber a averbação dela, o cartório falou, não, ela não averbou. Então pede a ela para vir até aqui, ela de próprio punho averba, faz a declaração dela e a gente averba. Aí vai ficar livre a vaga, né, para outros ocuparem. E com essa averbação, você pode levar para os bancos para poder sair também dos bancos. Mas isso foi quando, essa averbação dela? Porque ela saiu internamente... Ela não fez a averbação. Em 2023. Ela não fez a averbação. Na época, quando ela saiu e fez a declaração, ela não fez a averbação. Ela tinha que ir no cartório, o cartório ia averbar, ela com aquele documento ia entregar para a gente ia tirar a Cláudia dos bancos. Ela não fez a averbação. O banco só aceitaria a Cláudia se ela fizesse a averbação. Ela não fez. Então, como... Aí eu supliquei a ela para ir, porque o cartório exigiu que ela, de próprio punho, na frente deles, fizesse a declaração. Eu não poderia fazer, só ela. Então, ela não aceitou ir. E é o tesoureiro que faz as transferências bancárias? Sim, ela e eu. Assina cheque, assina Sim, junto, nós né? duas. Ela e eu. E aí, como que foi feito essa parte administrativa na parte financeira travada. De 2023 para cá? Sim, fiquei travado o tempo todo. Eu não podia fazer movimentação nenhuma no banco. E como era feito o pagamento dos funcionários, da manutenção? Era feito em espécie aqui. Eu não podia usar o banco. Eu não podia usar o banco nem para depósito, nem para retirada. E eu ainda, inclusive, tive um furto aqui dentro por causa disso. Arrisquei. Tive bloqueio de banco também, porque as pessoas não sabiam, depositavam lá. E eu não podia movimentar para tirar o dinheiro. E as receitas da Irmandade são basicamente aluguel, não é isso? Sim, aluguéis. E todas comprovadas em contabilidade. Tudo que se traz aqui, se vende, se compra, se vende, se vem aqui locatário para pagar uma locação, é dado um recibo, esse recibo todo é feito em livro caixa, que vai para a contabilidade. E essa contabilidade, inclusive, Felipe, existe um membro do conselho, que é um membro financeiro do conselho, que deveria estar aqui olhando esses livros mês a mês. Entendi. Não houve durante 2 anos. E aí vamos esclarecer então a parte do novo tesoureiro. Sim. Porque a denúncia é de que o tesoureiro não foi aprovado não foi nem desaprovado. Pelo conselho, nem pelos outros irmãos. Não foi desaprovado. E... Eles simplesmente omitiram, simplesmente não deram parecer nenhum de desaprovado. Mas para ele assumir, é necessário ter essa aprovação ou só a mesa pelo precisa estatuto, aprovar? quando a mesa solicita uma urgência, o conselho é obrigado a acatar a urgência da mesa. Em 1 ano e meio, você esperando que o conselho sugere o nome, eu acabei sugerindo o nome, enviei para eles nunca negaram. O que foi me apresentado na época, quando eu sugeri o Leandro, um espanto deles. Quem é Leandro? A gente não conhece esse Leandro. Quem é o Leandro? Inclusive foram palavras do próprio secretário atual do conselho. Eu falei, gente, o Leandro fez parte da última eleição. Ele se candidatou como conselheiro, mas não ganhou. O Leandro foi aprovado por vocês em 2021 para fazer parte do colégio. Como que vocês não sabem do Leandro? Ele fez parte, inclusive eu mostrei foto, ele fez parte de uma reunião aqui em que a gente assinou o contrato do hospital com o Osmar na época. Estão todos vocês ali, o Leandro assinou também um documento, sentando na frente do presidente, na frente de todo mundo. Como é que se... esse é o Leandro. Falei, esse é o Leandro. Vocês aprovam? Nada. Gente, pelo amor de Deus, eu estou com problema no banco, eu preciso movimentar a conta, eu não quero receber em espécie, já fui roubada aqui dentro, furtada aqui dentro.
eu não quero, é melhor ir para a conta da Irmandade, é melhor para a contabilidade, é melhor para mim. Então, estou sugerindo esse nome. Não foi reprovado, Leandro. Mas também não foi aprovado, Não foi aprovado e não foi reprovado. E a mesa pode, sim, numa urgência, indicar e nomear o Leandro. Foi o que eu fiz. Eu não posso lesar a instituição. Então, legalmente, existe essa possibilidade. Sim. Eles são obrigados a acudir à mesa. Entendi. Sob pena, inclusive, de exclusão do próprio membro. E dentro dessa denúncia, né, tem uma coisa que é muito grave que eles estão alegando, sim, que foi feita dada entrada no cartório, um documento com a aprovação do tesoureiro, mas que não tem a assinatura deles numa página e que a página seguinte, onde tem a assinatura, era de um documento diferente, né? Uhum. Que só tem a assinatura na segunda página, onde não tem descrito essa aprovação do tesoureiro. Isso é muito sério. Eles abriram um BO eles abriram um boletim de ocorrência me acusando de fraude na ata, que você está se referindo, em que eu fraudei a ata colocando o nome do Leandro nessa ata que eles tinham entregue aqui. Isso, exato. Né? Só que, quando eles entregaram a ata aqui, eles colocaram o seguinte: vai lá, ver se vocês resolvem tirar a Cláudia com essa declaração e colocar o Leandro. Foi me dado assim, dessa forma, para a secretária. Né? O que a secretária fez? Na mesma hora, ela levou a ata que eles haviam entregue aqui para o cartório. E o cartório orientou essa secretária a digitalizar a ata, mas colocando a qualificação do Leandro, que eles haviam esquecido de colocar. Então, se o Leandro está entrando, quando digitalizar, você qualifica o Leandro. Isso foi uma orientação do cartório. Aí ela chegou aqui, digitalizou, eu nem li, pra ser verdade, eu não li. Ela digitalizou, eu falei, vai ser isso mesmo, Adriana? É isso, ela falou para ir fazer isso dessa forma. Então, ela digitalizou, qualificou o Leandro, conforme a orientação do cartório, qualificou, levou para o cartório, e o cartório ficou 10 dias para analisar e averbar. E foi averbado. Foi averbado ali. Com a averbação, nós fomos chamados lá, ela pegou a averbação, levou para o banco e tirou a Cláudia e botou o Leandro. Conseguimos voltar à movimentação da conta bancária. Então, vamos... Então, o que eu quero dizer é o seguinte: dizem que eu fraudei na ata deles, certo? O boletim de ocorrência, eles fazem uma declaração bastante forte nesse sentido. Mas olha bem, essa aqui foi a ata que eles me entregaram, digitalizada pela secretária, colocando o Leandro aqui na qualificação dela, como pedido do cartório, certo? Sim. Eu assinei. Por que eu assinei? Porque o próprio cartório diz que ela pode assinar. Por quê? Porque ela aqui fez parte da reunião e ela não assinou no final da reunião, da ata. Então, ela pode assinar como representante legal, assim como eles citam o nome do Leandro. Eles dizem aqui perfeitamente que o Leandro estava entrando para ocupar o lugar da Cláudia, que estava saindo. Então, vocês veem, essa ata aqui foi apresentada por eles, aqui. Foi essa ata que nós levamos para o cartório, que ele pediu para digitalizar a ata. Nós digitalizamos, você vê aqui que eu estou assinando, você vê aqui também, nessa ata, tá? Que tem a assinatura da Cláudia, aqui em cima, tá? A declaração dela, ela assina. Aqui nessa ata também tem a posição do seu Osmar assinando a ata, tem aqui os carimbos do cartório.
como foi também entregue dia 18/3 no cartório. O que eles questionam realmente não a segunda tudo página, mas a primeira página. Mas a primeira página foi uma orientação do cartório, que eu assinasse, já que eu estava em reunião. Aqui cita a minha reunião. E aqui eu não assinei, ó. Entendi. Por que eu não assinei, o original Thiago? dessa Essa primeira aqui é a original deles. Olha bem, essa aqui, eles dizem a original deles. Certo? Tá bom. Agora, olha a ata que eles colocaram na delegacia. Uma ata completamente diferente. Uma ata em que tem 4 modificações aqui. Primeiro, você compara aqui a segunda folha. Vamos comparar a segunda folha. Primeiro, esse boletim foi feito no dia 4 de abril, registrado aqui em cartório dia 18 de março. Olha bem, aqui tem a assinatura do seu Jorge, que é o presidente, está vendo? A ata que eles apresentaram lá no BO. A ata original não tem a assinatura do seu Jorge, porque o seu Jorge não participou dessa reunião. Primeiro, aqui a ata original, que eles dizem original, tem a assinatura da Cláudia aqui na declaração. Aqui não tem a assinatura da Cláudia. A Cláudia não assina aqui em cima a declaração dela. Segundo, aqui tem que eu recusei assinar a ata. Aqui não tem a minha assinatura, eu não recusei. É porque essa ata foi para casa ser feita. Eu falei, quando voltar eu assino. Eu vou assinar aqui, porque vocês não fizeram a ata. Outra gritante. Aqui é a ata original, que eles dizem de ser original, né? Tem a assinatura do vice-provedor. Aqui eles botaram no boletim, não tem mais assinatura do vice-provedor. Não tem assinatura do vice-provedor, assinatura do presidente, que ele não fez parte dessa reunião. A assinatura da Cláudia some aqui. Cadê a assinatura da Cláudia? Não tem mais. Então... Quem fraudou a ata? Fui eu ou eles? Não, eu estou aqui só para... Mas você está entendendo? Só para te abrir então as portas para... Aí eu fiz um boletim declarando aqui que a fraude não foi feita por mim. Não, então, tem 2 atas diferentes, então, né? Quem vai fazer a análise e tudo... Por isso que eu fui até a delegacia. O meu papel é só realmente para que você... possa mas eu estou justificando, então, já que eu fui acusada de fraude, quem fraudou a ata não fui eu. Então, eu não tenho essa capacidade, não tenho formação, não faço parte de entidade que então faz... você vê aqui que a fraude aqui é bem evidente. O que eu estou vendo aqui que são duas atas diferentes. E qual é aqui realmente aqui entrou no cartório, foi essa que eles disseram é original. Aqui foi eles apenas reconheceram firma, não averbaram, reconheceram firma nessa ata, entendeu? Mas aqui eles entraram no boletim de ocorrência me acusando de fraude, foi essa completamente diferente da original. Então, quer dizer, nós fomos até a delegacia e eu fiz de livre vontade, a delegacia não me chamou, eu fiz a minha declaração aqui, provando tudo o que aconteceu ali e está agora. E você sabe em que pé que está na delegacia isso? Não, isso vai a gente ser... entrou agora. Mas eu acredito que vai para juízo, vai ter que ser. Porque fizeram uma acusação muito leviana, muito forte, né? E, Tiago, ninguém frauda um documento e assina. Eu fraudei o documento e assinei o próprio documento que eu fraudei. Como eles dizem aqui, a primeira folha, né? Como disseram para você, ela fraudou o documento, eu fraudei o documento e assinei o documento. Eu assinei porque o cartório pediu que eu assinasse. Eu assinei porque eu fiz parte dessa reunião e não tinha assinado. Eu assinei como representante legal da instituição, a pedido e orientado pelo próprio cartório, que não vi erro nenhum
deles. Tanto é que eles levaram 10 dias para analisar. Os bancos levaram 15 dias também no seu jurídico para analisar. Agora entra com outro documento na delegacia, quem fraudou? Eles. Tem 4 mudanças aqui grotescas. Aqui o presidente não fez parte, estava doente, não fez parte dessa reunião. Aqui ele já faz parte da reunião e assina a mesma ata. Assina aqui. A mudança de uma original que eles dizem original é completamente diferente da que eles deram entrada no boletim de ocorrência. Tem a assinatura da Cláudia aqui? Não tem, aqui tem. Tem a assinatura aqui do seu Osmar em posição completamente diferente. Então, esse documento aqui, que eles dizem que eu fraudei, que deveria entrar no boletim de ocorrência, não esse. Então, eles fazem uma nova ata, pedem novas assinaturas, tiram outras assinaturas, gente que não estava na reunião assina uma ata, que não estava presente, estava doente. Sabe por que eu falo isso? Porque eu estava nessa reunião. E eu ainda levei uma testemunha, que é a própria Adriana daqui. Então, isso é grave. Isso é muito grave. Então, vamos lá sobre a casa, né? Que é uma outro item, né, dessa denúncia. Eu vi que você postou um vídeo recente falando que a casa, na verdade, não era da Irmandade. Nunca foi da Irmandade. Como assim? Como é que é a história dessa casa? A casa é o seguinte, a casa estava com mais de 40 anos, com uma senhora morando nessa casa. Então, essa senhora passa a fazer um aluguel com a Irmandade, porque a dona propriamente da casa, ela dá posse, da sessão de posse para a Irmandade. Sessão de posse da Irmandade, a Irmandade pede aluga para essa senhora o tempo que ela for necessário ficar. Só que eu não sabia dessa história. Então, eu achava que a casa fosse da Irmandade, que a Irmandade alugou para essa senhora. Sim. Até ela sair ou falecer, que ficasse ali. E foi assim. Quando ela saiu, há uns 2 anos, ela quis sair, ela não quis mais ficar com a casa, ninguém tirou ela dali. Eu peguei e emprestei essa casa até para uma funcionária que estava sem casa, com 2 filhos, para ficar lá um tempo que ela precisasse, sem alugar. Nesse intervalo que ela ficou ali, a gente fomos no cartório para ver a escritura da casa, como é que estava. Aí me assustei. A casa não era da Irmandade, a Irmandade não tem escritura em cartório nenhum. A casa nunca pertencia à Irmandade. O que a Irmandade tinha uma cessão de uso que prova que alugou para essa senhora. Eu fiquei assustada e falei assim, gente, o que a gente tem que fazer nessa casa? Aí foi uma sugestão, uma orientação do próprio advogado, que a gente vendesse essa casa e pagasse o trabalhista que estava batendo na nossa porta. O trabalhista esse que foi da minha gestão. Porque quando eu saí em 2017, tive que fechar a parte de internação toda do hospital, eu estava 2 anos sem pagar o FGTS deles, porque não tinha condições financeiras. Foi durante a Covid, né? Então foi o caso da Covid e, ao mesmo tempo, o Severino não contratualizando com a Irmandade. Eu falei, eu tenho que pagar esse pessoal, porque eu fiz um contrato extrajudicial, mas eu não estava nem cumprindo, não tinha nem dinheiro para cumprir o contrato extrajudicial. Então eu precisava honrar essas pessoas para que eles não entrassem realmente na justiça. Você pode falar o valor dessa dívida? Está aqui. Na época, eu apresentei ao conselho. Então, o que aconteceu aqui, Tiago? 101 mil, 101, mas tinha mais, tá? Eu fui com plano de ação para a reunião. Eu fui com esse papel aqui. Esse papel aqui era um plano de ação, em que eu reuni o conselho, pedi que o conselho se reunisse. Uhum. Foi, inclusive, lá em cima, na minha sala. Estou mostrando aqui para você. Tá? E pedi, esclareci o problema da casa novamente para eles.
Falei, vocês estão com alguma dúvida? Eu vou agora ligar para o doutor Renato, em viva voz, ele esclarece. Liguei com o meu celular, ele em viva voz esclareceu todas as dúvidas que eles tinham sobre a casa. Foram muitas perguntas que eles fizeram ao advogado, principalmente o André Pereira, que na época estava assumindo ali praticamente a liderança do conselho, porque o seu Jorge também não estava nessa reunião. Olha bem, o presidente não estava. Então eu deixei à vontade, eles fizeram a pergunta que foi preciso, e depois, quando eu digo, não tem mais dúvida nenhuma, vocês não têm mais dúvida nenhuma, você esclareceu tudo, a gente precisa vender essa sessão de uso, vamos vender para poder pagar essas dívidas. Então, eu apresentei um plano de ação. Eles assinaram também ciente do plano de ação que eu estava vendendo para pagar. Na hora, eu falei, não tem dúvida não, a gente vai dar autorização para você, desde que você cumpra com 2 exigências que a gente vai fazer a você. Eu gostaria que você avaliasse uma imobiliária, o valor da casa. A gente vem aqui e pega essa avaliação e depois também você pague exclusivamente o trabalhista. Esse dinheiro só para pagar o trabalhista. Não só esse que você está apresentando para a gente, mas se sobrar dinheiro, você continue pagando só o trabalhista. Eu falei, perfeitamente. Aí eles assinaram a concordância, assinaram a ciência do trabalhista inicial que eu ia pagar e autorizaram aqui todos eles. 2 dias depois eu chamei o presidente. Isso foi que data? Isso aqui foi outubro de 2023. Sim. Tá aqui a data, tá? Eu chamei o presidente, não fiquei muito à vontade, eu sempre fui muito ligado a ele. Eu chamei o presidente e falei, doutor, seu Jorge, o senhor não estava na reunião, mas aconteceu isso, junto com o Renato. Eles assinaram aqui, concordando e tal. O senhor concorda com isso? Perfeitamente. Pegou aqui e assinou. Ele foi o último a assinar. O seu Jorge foi o último a assinar. Não, pode ser. Eu já sei, doutor ciente. Eles também já me explicaram tudo direitinho. Pode vender a sessão de uso. E a avaliação do Aí cartório, que eu te falo. Eu fiz a avaliação. Foi feita a avaliação. E tem mais uma coisa importantíssima. Quando eu estava apresentando isso aqui para eles... Do cartório, não, do... Quando eu apresentei o meu plano de ação e pedindo autorização para venda da casa, nessa reunião, que eles assinam tudo, eu perguntei para eles, algum de vocês querem comprar a casa? Algum de vocês se interessa em comprar a casa? Não é isso, ninguém está interessado em comprar, não. Você vende mesmo e paga o trabalhista. Eu falei, então vocês não se interessam em comprar a casa? Não, ninguém está interessado aqui. Saí dali para botar a casa para vender, mas eu tive com alguns do colégio de irmãos na rua e comentei da possível venda, que o conselho já tinha me permitido a venda da casa, se alguns se interessavam. Eu fiz isso porque, alguns anos atrás, um dos membros do conselho se mostrou interessado em comprar a casa. Ela é confrontante ali da casa. Então, eu me senti na vontade de procurar, de encontrar com ela e de comentar, olha, está sendo vendida, o conselho me permitiu vender a casa, você está interessado em comprar a casa, não é a escritura, não tem escritura, você tem o risco de comprar uma sessão de uso, depois você entra com uso capião para ter a definitiva, né, da casa, não é da Irmandade, mas eu já tenho a autorização do conselho. Não posso comprar agora não, que eu estou com problema de estrutura de loja, eu estou pegando um empréstimo no Banco do Brasil, e essa casa eu gostaria de ter comprado antes para poder dar para minha filha, para poder ela vir morar aqui, mas agora ela já está morando em outro lugar, então não interessa não. Eu falei assim, olha, eu estou te oferecendo
e se você souber de alguma pessoa que queira comprar casa, essa casa vai ser vendida. E a avaliação Isso da foi um imobiliária ano atrás. A avaliação foi imediata. Foi qual o valor que eles passaram? Ele passou um valor de 242 mil e depois ele depreciou a casa. Por quê? Ele entrou na casa e ficou um mês trabalhando na casa. Ele entrou na casa e viu que a casa estava num estado que não era aquilo. Ela era em sumidouro, não tinha fossa, rede de fossa. A parte elétrica todinha era de pano, que antigamente tinha, né? Esses fios de pano. Era todo enrolado com fio de pano. A parte de telhado todo comprometido. Ela tem uma metragem muito pequena, não dá nem para botar carro lá dentro, garagem, nada disso. Ela tem 146 metros quadrados só de casa, 4 de banheiro, não sei, 6 de cozinha. Ela é bem pequenininha. Ela é bem pequenininha. O valor maior da casa ali foi a posição dela, né? Mas a casa em si, inclusive 40 anos, mais de 40 anos com a Irmandade, ele sabia mais da casa do que eu propriamente sabia. Entendi. Entendeu? Então ele avaliou e depreciou. Mas uma questão. Aí, né? Thiago, o advogado até te orientou isso, mas ele provavelmente, porque a primeira coisa que eu penso é isso. Ao invés de vender a cessão de uso, o mais, acho que até correto, não seria a própria Irmandade entrar com o processo de uso capião? Nós entramos. E depois vender a casa, já com o nome... Nós entramos. Só que o risco de você entrar com o uso capião é muito grande, porque eu tinha dívida trabalhista. Então, quando você entra com o uso capião, o próprio juiz, na capa do processo de uso capião, ele pode botar o trabalhista ali. Mas o dinheiro não era para pagar o trabalhista? Não, já não serviria para isso mesmo? Sim, mas o processo de uso capião leva muito tempo a ser vendida. E o pessoal já estava me ameaçando judicialmente. Então, essa dívida de 100 e poucos mil reais, ela ia para uns 500 mil reais no mínimo. Aí ia dobrar. Então, quando você vendesse a casa, não daria nem para pagar o que eu paguei aqui. Porque eu negociei também, né? Como eles não queriam entrar em processo, mas iam entrar se eu não pagasse naquele mês, e eu não tinha caixa para pagar, e ia demorar muito. Ele falou assim, olha, o uso capião demora demais e você precisa resolver isso, porque senão a dívida trabalhista ia crescer muito. Ia crescer demais. Então, é uma maneira de você liquidar esse processo aí de trabalhista, porque o uso capião realmente demora muito. E é muito difícil, Thiago, você comprar uma casa que você não tem escritura. Você corre o risco, inclusive, de entrar em uso capião e de não ter a casa. E de não ganhar. Você perde todo o valor da casa que você deu. Você perde a casa. A casa não é sua. Aí cabe a instituição entrar em uso capião. Então, eu entrei em uso capião. A Irmandade entrou em uso capião. Entrou e cancelou? Entramos cancelando depois da venda. Depois da autorização de vender a casa, seria a melhor maneira de vender a casa e pagar o trabalhista. A pessoa que entrou, que comprou o uso capião, que comprou a cessão de uso, ela entrou com o uso capião. Claro, para ter a casa. Mas com o risco de não ter a casa. Sim, então, quando a gente gravou com o pessoal do conselho, eles disseram que o problema era exatamente esse, que quando foi falado da venda da casa, não foi dito que a casa seria destinada ao seu cônjuge. Não é meu cônjuge. Cônjuge não, é meu namorado e era funcionário na época da Irmandade. Eu podia vender para qualquer pessoa. Eu, inclusive, me mostrei interessado em comprar casa, só que eu não podia comprar como provedora, porque eu tinha uma ação de uso capião. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Porque qualquer alegado, pessoa, não é crime. Então, é alegado que você, como provedora, não poderia gerar benefício próprio com o patrimônio Mas não foi benefício para mim. Ele não é o meu marido, eu não sou casada com ele. Ele era um funcionário e era meu namorado.
Ele podia comprar, assim como qualquer um do conselho poderia comprar. Qual é o crime aí? Eu beneficiei ele? Não, não beneficiei ele. Eu lesei a instituição? Em momento nenhum. Pelo contrário, foi dado o dinheiro e imediatamente eu paguei. Então, as dívidas trabalhistas, essas dívidas já estão pagas. Essas aqui, sim. E as outras que virão, pagarei, porque ainda tem dinheiro. Ainda tem dinheiro para pagar. Sim, então a que casa foi uma está quitada. exigência do conselho, pagar o trabalhista com dinheiro. Eu não posso pegar esse dinheiro e fazer obra, pintar alguma coisa, tem que pagar só o trabalhista. Imediatamente eu paguei. Então a casa está quitada e o que sobrou está guardando sim, outras... e tem uma declaração aqui do contador, que esse dinheiro entrou na conta, imediatamente. O contador me dá a declaração, entrou no livro caixa, no livro geral. Né? Então, quer dizer, lesão à instituição? Não, pelo contrário. Ela escapou de um processo judicial alto. E ainda tem a questão de por não ter um contador, ainda essa movimentação toda ainda foi feita em dinheiro. Foi. Isso é legal. Isso é legal. A partir do momento que você não tem uma recusa do conselho, ela aprovou, é completamente legal você pagar. E está no estatuto, inclusive, tá? Eu posso fazer. No Código Civil, você pode vender em espécie, desde que seja na moeda do país. Então, não vejo problema nenhum. Eu queria até em espécie, tá? Por quê? Aí voltamos lá na história do banco bloqueado. Como é que eu ia aceitar em banco? Eu não podia movimentar. Como é que eu ia pagar isso aqui se eu pedisse para depositar em banco? Eu estava com o banco todo bloqueado. Eu estava sem movimento do banco. A Cláudia já tinha saído. Então, eu não tinha movimento de banco. Então, é claro que eu aceitei em espécie. Para pagar imediatamente. Eu chamei um por um, eles receberam também. E agora falando sobre o hospital hoje, né? Eu acho que eu esclareci isso bem, viu? Porque a coisa flui de uma maneira que parece que eu escondi, que eu quis me beneficiar. Gente, eu procurei o conselho, ofereci o conselho à casa, eu ofereci o confrontante dali da casa, que são meus vizinhos, que anos atrás se mostraram interessados em comprar a casa. Não compraram, o rapaz vai e compra. Que mal há nisso? Qual é o problema? Eu podia vender para você, Thiago. Mas será que se você compraria uma casa que não tem escritura? Você arriscaria em comprar uma casa que não tem escritura? Eu sou uma das mais novas dentro da provedoria, da Irmandade, do Colégio de Irmãos. Eu sou uma das mais novas. Do conselho ali, tem gente com mais de 40 anos dentro da Irmandade. Então, quer dizer, são coisas que eu descubro dentro da Irmandade, que são sigilosas. Como diz um juiz, outro dia falou para mim, senhora, você abriu a caixinha preta da Irmandade. Era sempre muito difícil a gente saber o que estava acontecendo. O privado também não tem que saber, né? Mas é sempre muito difícil lidar com eles. Você abre a caixa, você expõe o que está acontecendo. Aqui no trabalhista, eu paguei, Thiago, eu paguei mais de 200 extrajudiciais. Eu venho pagando e continuo pagando. 200 mil? Não, 200 pessoas. 200 pessoas. Foram mais de 2 milhões de reais. Mais de 2 milhões de reais. E você vem pagando aos poucos. Vem a venda do asilo. O asilo foi todo ali para pagar dívida, para pagar processos, para movimentar o hospital. O hospital nunca deu lucro. A verdade é essa. É filantropia, não gera... A venda ali foi em qual ano? Foi em 2017. O hospital estava fechando já essa época, né? Estava. Fechou em 2017 também. Mas tinha dívida, tinha trabalhista, tem rescisão, tem um monte de coisa para você pagar, né? Além do mais, eu mantive também a estrutura do hospital o tempo todo. E eu tinha muita dívida, 3 milhões de reais que foi vendida na época,
para um hospital não é nada. Quem tem hospital sabe disso. O hospital é um valor assim exorbitante, é R$1 milhão de despesa mensal, entendeu? E fora isso, as dívidas que eu herdei, a dívida do governo federal é muito alta. E ainda existe essa dívida? Eu fui abençoada há pouco tempo com uma redução bastante grande. Ela de 4,5 milhões, ela 2 milhões, muito alto, muito alto. Eu, quando peguei a casa, era 12 milhões a dívida da Irmandade. 12? 12. Hoje ela está em torno de 4,5 milhões, talvez. Mas não é dívida de município nem de estado, federal. E trabalhista, em torno de 1 milhão. Era 4,5 milhões. Eu fui pagando, fui negociando, entendeu? Fui parcelando aquilo que eu podia pagar, fui honrando. Então, tinha muito compromisso. Mesmo com o hospital fechado, eu tenho compromisso com a Irmandade. Hoje a Irmandade funciona com superávit? Ou essa dívida está aumentando mês a mês? Não, a dívida não está aumentando porque eu estou pagando. Então, eu estou pagando. Hoje ela está equilibrada. Então hoje a Irmandade se paga? Hoje, se eu amanhã ou depois não vier com o provedor, eu estou deixando uma casa tranquila, estou deixando redondinho, só cumprir. Tá? Pegou a alocação, paga os compromissos que a gente tem, não deixe de cumprir, entendeu? Os acordos que eu já fiz, trabalhista, cumpre direitinho, continue pagando, entendeu? Não façam besteira com a Irmandade, não faça comodato sem ter um retorno para a Irmandade, não faça contato que você não tem perna para cumprir. Porque hoje se eu saio ano que vem, eu saio com condições da Irmandade cumprir tudo. O mandato termina ano que vem? Termina esse ano. Termina em dezembro desse ano. Termina. E sobre o hospital hoje em dia, né? Sim. Outro assunto que está sendo falado é sobre a empresa que foi feito um contrato sem a aprovação dos irmãos. E eles alegaram que tinha algumas exigências a cumprir, algumas dúvidas, como a sede da empresa, que parece que é uma residência. Uma empresa que não tem ainda não tem o um poder viés de saúde. Mas quando eu comecei a conversar com eles, que foi no final do ano passado, eu conversei com o Jorge, com alguns, e falei, a gente tem um grupo aqui interessado, gostaria que vocês se interessassem, conhecessem ele. Eu venho pontuando isso no grupo sempre. E eles têm investidores. Esse grupo é um grupo que ele fica à frente, mas ele traz os investidores para investir no hospital, fazer as adequações necessárias e botar o hospital para rodar. Eu me lembro que tinha até uma reunião do conselho que eu pedi para faltar, eles me chamaram, eu falei, gente, eu vou ter que faltar porque eu estou com esse grupo justamente aqui dentro do hospital, em que vocês estão na sala aqui. Então, se vocês me permitirem levar esse grupo para vocês conhecerem, eu levo, porque eles estão aqui comigo aqui fora. Não se interessaram. Mandei a minuta. O que é a minuta? Você elabora, né? O nosso jurídico elaborou uma minuta e eu mandei para o conselho e falei assim, gente, vocês têm 1 mês para fazer a apreciação do contrato. Do contrato, a minuta do contrato. Então, isso quer dizer que vocês têm aqui o telefone do Dr. Renato, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, podem mudar as cláusulas, coisas que eu não vi que deveria estar aqui, vocês colocam, coisas que não deveria colocar, tira-se. Então, é uma minuta para a gente agora sentar e ver se realmente vocês concordam. Uhum. Ficou 1 mês na mão deles. Aí depois mandei o dossiê da empresa para eles. Olha, verifique o dossiê da empresa. Nada. Sabe o que é nada? Dei um prazo até o dia 20 de março. Dei em fevereiro e pedi até o dia 20 de março. Mais de 1 mês. Quando chegou o dia 20 de março, nada. Gente, pelo amor de Deus, olha, fiz uma nova minuta. O doutor Renato também já olhou aqui, fez, olha, analisa, a gente precisa é uma empresa que vai investir pesado,
A gente precisa acreditar. A gente não está perdendo em nada. Se ele pintar uma parede hoje, amanhã sair, a gente está ganhando a pintura da parede. Não tem nada, está muito fechado o contrato. Se vocês amanhã a gente quiser rescindir porque eles não cumpriram, a gente rescinde, pelo amor de Deus. Leiam o contrato. Nada, Tiago. Quando foi dia 27 de março, o doutor Matheus me telefonou e falou, Soraya, e aí, o conselho, já decidiram? Eu falei, nada. Então, pelo estatuto, quando a Irmandade, quando a mesa solicita urgência, e para não lesar mais o Instituto, para não lesar mais a Irmandade ao hospital, eu assinei, como representante legal. Eu assinei. Então é a mesma situação. Eu me comprometi em assinar, é a mesma situação em que eu tenho um amparo legal dentro do Estatuto. Eu solicitei urgência e ele falou omissos e não atender a mesa. E com isso ia haver prejuízo à Irmandade. O grupo ia sair, eu não teria a oportunidade, né, que eu tenho agora de fazer as obras, de ter esperança de reabrir. Eles ontem me falaram, talvez em setembro, outubro, eles estão reinaugurando o hospital. Olha que alegria, Tiago. Como é que eu vou deixar passar isso? Ah, não deu certo, eu rescindo. O contrato está tão amarrado. O doutor Matheus falou, gente, nossa senhora, está mais amarrado para o lado de vocês do que no nosso. Se eu espirrar aqui dentro, eu já estou saindo do hospital. De tão amarrado que eu fiz, entendeu? Não tinha perigo nenhum. A gente só estava ganhando. Olha a obra, já tiraram o telhado todo, mandando todo o telhado. Você entra lá, tem obra, tudo quanto é lado. Entrei ontem até com máscara. Precisava dessa obra? Precisava dessa obra, mas não era tão necessária. Mas como os investidores são médicos, gente de laboratório, gente de imagem, eles querem adequar. Inclusive ontem eles falaram numa longa permanência. Eles querem montar um novo prédio para fazer a longa permanência. Ontem eles falaram isso? Falaram isso ontem. Então, isso ainda não afetou em nada essa polêmica toda na confiança deles que o contrato vai ser cumprido? Não. Eles ficaram, sim, assustados, né, com a violência da rede social, com a violência do próprio jornal, né, e a postura deles também. Mas a postura deles tem muito a ver com a omissão deles. A omissão foi total. Eu não posso perder a oportunidade para a comunidade de reabrir esse hospital. E eu fiz. E o hospital... E fiz e faria novamente. Desde que eu fiz tudo aquilo que é minha obrigação. Passa pelo conselho, pede urgência, mas eu não vou ficar a vida toda esperando o conselho. E batendo na minha porta, o Instituto. Gente, eu tenho aqui os investidores. A gente já visitou todo o hospital. Nós estamos 4 meses visitando o hospital e vocês não resolvem? Eu ia perder essa oportunidade de reabrir o hospital? De jeito nenhum. E não assinei com medo de não dar certo. Porque se não der certo, eu posso rescindir imediatamente. Está no hospital, está no contrato. E exigir que atenda o carente, exigir que atenda o SUS. Então Fiz uma exigência. Tem isso no contrato? Tem. Eu ia te fazer essa pergunta, se a intenção deles... O meu objetivo como voluntário sempre foi atender o carente. Não é atender gente rica que tem, não. Se quiser, ótimo, que vai ter profissionais excelentes ali. É isso que eu ia te perguntar, se vai ter... Vai ter. Vai ser privado, Somos mas obrigados, 60% para atender o SUS. 60% ou mais é para atender o SUS, está no contrato. E se eles não conseguirem contratualizar, se a prefeitura não aceitar? Eles não dependem da prefeitura, porque eu avisei. Avisei, cuidado, que eu não consegui. Outros grupos já se instalaram aqui, eu tive que rescindir. E qual o procedimento que eles vão... Eles têm política. Eles têm políticos investindo, padrinhos, tem o próprio governo do estado também agindo. É possível, então... É possível, então, eles conseguirem receber essa verba do SUS fora da prefeitura, pelo estado ou direto do governo? Pode contratualizar com outros municípios. Pode contratualizar direto com o estado. Sim, dá para contratualizar com outros municípios? Sim. Ele é particular, não é municipal. Então é como a sua casa. Se você quiser alugar um quarto na sua casa, você pode fazer.
Entendeu? É a sua casa. É particular, eu posso contratualizar com quem eu quiser. Eu tinha a preferência de ser a secretaria, sempre foi, aqui do município, que sempre foi, mas não quiseram. O interesse deles era o outro hospital, os outros hospitais. É uma política cruel, criminosa, muito desleal. Então é isso. Ou você entra num esquema ou você é banido, é estrangulado. Eu fui estrangulado o tempo todo. Mas eu podia ter feito com outro estado? Podia. Cheguei aí no estado, o estado propôs sim a fazer a contratualização com a gente, mas a força política que eu tinha não foi suficiente. A força política deles é mais forte. O Estatuto da Irmandade é um documento público? As pessoas conseguem ter acesso pela internet? Pode, eu acho que sim. Aonde é? No site da Irmandade, é isso? Pode ter, inclusive eu posso te dar até o estatuto agora aqui, não tem problema nenhum. É privado, mas sim, claro. Você tem ele em arquivo, em PDF? Qualquer coisa a gente coloca o link no... Posso enviar para você. Posso até destacar, né, as exigências, né, que fazem, os deveres e os direitos de cada setor, né, do colégio. Tiago, eu vejo assim, a Irmandade, ela erra em não estudar o Estatuto. Entendeu? Então, tem deveres e tem obrigações. Se eu errei, que eu não sou perfeita, eu errei tentando acertar. Eu errei tentando acertar. Mas a omissão do Conselho, principalmente nesses 4 últimos anos, foi muito lesiva à instituição. Muito lesiva. Eu fiquei sozinha. Nem os eventos que eu convidava que eles participavam, eles não estavam participando mais. O que você acha sobre a possibilidade de renovação dos irmãos, né? Como você já até bem disse, a população sabe que a maioria são senhores, já são pessoas de idade. Não, já houve uma renovação grande na minha gestão, já. Uma renovação, posso dizer, de mais de 50%. Ah, é? Sim. Então está nesse caminho. Tem pessoas mais novas, tem pessoas mais idosas. Mas as pessoas novas também estão em trabalho, não têm disponibilidade de estar aqui. É um trabalho voluntário, né? Tem que ter disponibilidade. O que fica na frente aí é aposentada como eu, entendeu? Porque se eu chamo você para fazer parte do colégio, você fala, moça, eu não tenho tempo. Eu preciso do meu ganha-pão. Ganhar meu banco. Talvez quando eu for aposentada eu entre, faça algum trabalho aí. Eu fico 24 horas com o telefone ligado. Eu não saio de falhas há 14 anos, Tiago. O que eu faço é uma viagem aqui de 2, 3 dias, final de semana, com o celular ligado o tempo todo. O tempo todo meu celular ligado. É luz que falta à noite, é um muro que cai, é uma enchente que dá, entendeu? Alguém que entra aqui, é um quebra de um vidro, aí, ela 24 horas ligada. E o administrador, quando entra aqui, ele sabe que tem que fazer isso. Entendeu? A gente acorda com isso. Quando ele não está, eu estou. Quando ele não está, eu... E assim a gente reversa. Mas é uma dedicação fora do comum. Outro dia tinha gado lá no terreno do Mirante, que tem uma parte ali boa que é da Irmandade. O gado entrou lá, eu tive que ir lá espantar gado para sair do terreno. Invasões que existem, que as pessoas falam, tem um terreno aqui da Irmandade, vou construir. Quando você vê, a casa já está até crescendo. Você tem que ficar de olho. É muita coisa para você olhar. São 450 mil metros quadrados de vassoura de terra. Então, se você fica lá em casa achando que isso aqui tem funcionário, que vão fazer o serviço direitinho, se o dono não está aqui olhando, se você que é representante legal, se der alguma coisa errada, a culpa é sua, você não dorme. Você não dorme. Eu sou centralizadora sim, sabe, Tiago? Quando eu entro no negócio, eu entro para tentar fazer direito. Eu tenho esse perfil, não só como provedora agora, mas como professora também. Eu era muito exigente. Eu sou exigente comigo, eu sou exigente com as pessoas.
Então, porque ela é grossa, porque ela é isso, por aquilo. Eu quero um serviço bem feito. Se você é um profissional que vai fazer um serviço bem feito, você vai se dar bem comigo. Eu sempre tento chegar perto da perfeição. Ninguém consegue. Eu erro muito, mas a gente sempre tenta mudar. E essas mudanças é para o crescimento. E se você erra, é para acrescentar o seu crescimento, a mudança do seu crescimento. E a exigência que eu sempre fui comigo, com meus familiares, com meu namorado, com meus amigos, é um perfil que eu tenho. Entendeu? Se eu não posso ser assim, eu nem pego para fazer. Quando eu assumi a Irmandade, que eu fui convidada, foram na minha casa me convidar, meu pai estava vivo e falou assim, não entra. Você ainda está lecionando e você não vai dar tempo de você assumir esse compromisso. Porque, minha filha, para você entrar na Irmandade, vai te consumir. Você vai ter que largar tudo. E você está em prece de se aposentar. Então, se aposenta antes, depois você entra. Mas a procura foi muito grande. E eu tive muito apoio da dona Tetê. Da época, me pediu muito, Soraya, entra, você é uma pessoa honesta, a gente precisa disso. Entra, a gente vai fazer votação, você entra. O que você precisar de ajuda, a gente vai estar com você. Eu entrei nessa condição de ser ajudada. Mas eu entrei nua e crua, sem saber de nada. De nada. O que eu fiz é tentar me aproximar e deixar que aproximasse pessoas que soubessem mais do que eu. Um diretor médico, né? Um RT, um responsável de CTI, um médico excelente que foi meu amigo até o final, que o CTI esteve aberto, muito meu amigo, muito dedicado, muito fiel, muito competente. Eu tive pessoas ali, no final, competentes. O filtro foi tão grande que eu digo até quando eu saí agora em 2017, que a gente fechou o andar, né? Não o ambulatório, eu digo assim, eu fechei com os melhores profissionais de Vassouras. E esses mesmos profissionais, sabendo que o hospital agora vai poder voltar, estão me procurando. Ah, Soraya, eu quero voltar. Ah, Soraya, me dá uma vaga. Ah, Soraya, como eu rezei para você voltar. Então, se eu sou tão exigente assim, alguém ficaria comigo 30 anos? Alguém ficaria me pedindo para voltar? Não. Tudo que eu faço é para a melhoria do profissional. Eu dei cursos de aperfeiçoamento, paguei cursos de aperfeiçoamento para profissionais ali dentro. Eu fiz uma sala de aula para reciclar os profissionais, de vez em quando eles iam lá, chamavam um profissional para a educação, para a informação deles. Assim, esse viés profissional de professora, eu fiz. Capacitei aquela pessoa que não tinha capacidade. Fazia o serviço, mas não sabia o que estava fazendo, amadorismo puro, capacitei. Paguei um professor de informática para informatizar todo o hospital. Então, tudo que é de melhor eu fiz. Botei o melhor medicamento, o melhor equipamento, a melhor estrutura de hospital. Como é que eu chamo um profissional de ponta se eu não tenho CTI? Como é que eu chamo um cirurgião se eu não tenho CTI de retaguarda para ele? A Covid, quando aconteceu, eu fiz uma obra extraordinária dentro do hospital. Se você entrar lá, ela está impecável, o segundo andar. Nunca foi usado. Eu ampliei o CTI, que era de 5 leitos para 10. Comprei equipamentos, porque Covid é um giro maior, né? Uma coisa de louco, surreal. Então, eu fiz todas as mudanças de equipamento novo, de gerador. Eu tenho um gerador muito bom lá, mas eu comprei outro digitalizado para atender o que for de melhor, para não faltar para o profissional o que ele queria. E todos que trabalhavam comigo sentiam isso. Ah, preciso de um remédio de R$5.000, uma dose toba. Mas é SUS, toma. Salva a vida. Eu não fazia economia para as coisas boas. Eu nunca fiz economia para atender nenhum paciente. E Soraya, agora sobre o dia 2, que vai ter a reunião dos irmãos. O que você espera? Qual a sua previsão para o que vai acontecer nessa reunião?
Eu espero o momento para me defender, porque eu não tive esse espaço para defesa. E vou esperar o dia 2 acontecer, né? Para ver o que vai acontecer. Fui convocada, todos os irmãos são convocados, e uma decisão tem que ser uma decisão dentro de uma pauta, né? De uma acusação que eles fizeram. Então eu vou provar que aquela acusação é inviável, não tem razão de destituir uma provedora por aquilo que eles estão apresentando. Então, vai ser defesa. Então, cabe aos irmãos ali aceitarem a defesa ou não. Entendi. E como eu disse no outro podcast, o que eu espero, que a população espera, é que dia 2 que aconteça o justo, né? Que os irmãos sejam iluminados naquele dia para... Eu tenho receio, sabe, Tiago, porque destituir a Soraya agora, eu não sou suprassumo, não é isso. Mas eu tenho compromissos sérios ali, aqui na instituição. A destituição vai lesar muito a Irmandade. Muito. Eu tenho processo que eu assino os processos. Se eu sair, esses processos vão correr à revelia. Você disse que você tem compromisso sério, mas o seu De mandato dívida, termina... Eu assumi uma dívida, eu reconheci as dívidas da Irmandade todas, e se essa dívida não for cumprida, né, a tempo e tudo, como nunca foi cumprida, né, antes de eu entrar, elas vão correr à revelia. Eu tenho processo contra o Severino Dias, né, de uma multa diária dele de R$5.000, que ele desobedeceu à juíza e ela multou ele em R$5.000 no CPF dele. Isso faz com que ele fique inelegível para deputado. Então eu estou vendo uma movimentação ali de me tirarem e perdoarem a dívida dele. Por que foi feita essa dívida, essa multa? Porque ele desobedeceu 4 despachos da juíza de não contratualizar com o hospital, exigindo certidões negativas. Não existe exigência de documento nenhum. Né? Você deixa o rapaz trabalhar, a instituição trabalhar, e ela paga a dívida. Por exemplo, você tem uma pessoa que te deve, essa pessoa está sem salário, está sem emprego. O que você vai fazer? Vai tentar ajudar essa pessoa a ter um emprego para te pagar. Então é dessa forma que a justiça viu. Deixa ela trabalhar, faz a contratualização e ela vai pagar a dívida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E ele descumpriu. Então, em cima do CPF dele, ela multou, na época, em R$1.000 por dia, e depois ela majorou para R$5.000 por dia. Até o final do mandato dele estava com essa dívida. Além disso, multou também a Secretaria de Saúde. Então, essa dívida está correndo. Isso é uma novidade. Então, você tá falando... São coisas que acontecem, que precisa que eu esteja à frente disso. Primeiro, que eu sei, né? E eu assumi legalmente esse compromisso. Inclusive... Sim, então, o seu mandato terminando no final do ano, você continuando no mandato, você pretende, então, se candidatar novamente para mais Provavelmente. Provavelmente. Se bem que eu estou muito cansada, eu gostaria que tivesse uma outra pessoa que desse continuidade, mas a pessoa que eu vejo que está interessada não tem esse mesmo viés, não, que eu tenho. Eu estou 14 anos aqui dentro, Tiago, eu sei de todos os problemas e onde resolver, como resolver, com a ajuda, claro, dos profissionais, mas como resolver. Vai ser muito difícil a Irmandade permanecer. Eu tenho esse receio, não é que isso vai acontecer, eu tenho esse receio. Eu gostaria, sim, de ter uma pessoa aqui que tivesse agora do meu lado, né, ou nesse ano, aprendendo tudo que eu aprendi, para me passar, né, suavemente esse cargo para essa pessoa. Ela já sente, mas vem uma pessoa que
tanto o colégio como o conselho completamente por fora de tudo, o que vai acontecer? Até ela se interagir, saber o que está acontecendo, vai levar muito tempo. E o tempo para a Irmandade agora é crucial, é rápido. Então, pode ser que eu venha? Pode. Pode ser que eu não venha? Pode. Pode ser que uma pessoa indicada por mim tenha essa linha de conduta e me deixa mais tranquila? Pode. E existe. Só querer. É disponibilidade, Tiago, é muito grande. Quando você quer botar um mais novo aqui, né, com a energia maior, ele não pode. Ele tem família, ele tem criança, ele tem o trabalho dele que não está aposentado. É difícil demais. Demais escolher isso dentro da Irmandade. E outra, não é remunerada. Então você vai trabalhar com o camarada de graça. E outra, toda liderança gera inimigos. Você está afim de bancar isso? De segurar esses inimigos? Porque eu não tinha inimigo quando professora. Entendeu? Então você naturalmente vai gerar muitos inimigos. Porque há interesse na cidade, das terras da Irmandade. Então, você tem que enfrentar isso. Calúnia, difamação, entendeu? Traições. Então, você está preparado para isso? Então, tem isso também, essa parte psicológica que precisa ser trabalhada e a pessoa que entra aqui tem que ter essa consciência, que não é mole, não. Com certeza, gerir um patrimônio desse tamanho é um desafio muito grande. E, Soraya, queria agradecer. Eu nem sei como que eu geri até agora. Aliás, eu sei, divino. Queria agradecer a você pela disponibilidade. Nada. Queria agradecer ao público. Sim. E desejar que, então, dia 2, que o justo aconteça, que aconteça o melhor para a cidade. O melhor para a instituição, que naturalmente vai ser para a cidade. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Eu peço agora que vocês curtam, se você não curtiu ainda, se inscrevam, é muito importante isso pra gente, tá bom? Obrigado, Soraya, obrigado, pessoal, um abraço. Bye, bye, tchau, tchau. Como vocês puderam ver no podcast, a convidada se defendeu da acusação de fraude, dizendo que a ata utilizada para registro de BO por parte do Conselho, que essa ata, sim, teria sido fraudada. Então, eu gostaria de deixar as portas abertas aqui do Decola Podcast para, se caso o pessoal do Conselho quiser voltar à Decola TV para poder falar sobre essa fala da Soraya, as portas estão abertas. E as portas estão abertas também para o ex-prefeito Severino Dias, que também foi citado durante esse podcast.